a arquitetura oculta do poder. Como nasce uma superpotência? O poder no século XXI não começa apenas com números. Se fosse assim, países com enormes exércitos permanentes dominariam a ordem global. O verdadeiro poder começa com sistemas, grandes economias, logística, coordenação, combustível, manutenção, satélites, cadeias de suprimentos. A máquina que permite aos estados mobilizar força militar, sustentá-la e projetá-la à distância. E hoje esse poder muitas vezes começa além do horizonte com uma base aérea flutuante. Um porta-aviões movido a energia nuclear, invisível além da curva da Terra, lançando jatos como se tivesse trazido seu próprio território consigo. Um grupo de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos pode aparecer ao largo da costa em poucos dias. Um porta-aviões moderno mede cerca de 1.092 pés de comprimento, transportando uma ala aérea embarcada completa de até 75 aeronaves, e opera como uma base móvel, com operações de convés de voo, sistemas de radar, armazenamento de combustível, munições, instalações de manutenção, centros médicos e até usinas de dessalinização, produzindo centenas de milhares de galões de água potável diariamente. Não é simplesmente uma plataforma de armas, é um sistema logístico em movimento. E o porta-aviões representa apenas o elemento mais visível. Por trás dele, move-se um sistema mais silencioso, composto por navios-tanque, navios de suprimentos, peças de reposição, comunicações via satélite, capacidades de reabastecimento aéreo e aeronaves de transporte pesado que podem mover cargas através dos oceanos. Quando um país pode mover pessoal e equipamentos rapidamente, sustentá-los operacionalmente, repará-los no teatro de operações, coordená-los através de grandes distâncias e mantê-los em posição por tempo suficiente para influenciar os acontecimentos, ele se torna uma superpotência. Quanto mais um país pode projetar força, sustentá-la e moldar eventos muito além de suas fronteiras, mais poderoso ele é. Isso levanta uma questão fundamental sobre a natureza da projeção de poder. O que transforma uma grande potência em uma superpotência? Claro, existem as bases. Uma população suficientemente grande, uma economia forte o bastante, tecnologia e indústria avançadas, e uma geografia que dê ao país espaço para operar. Esses são os requisitos básicos. Mas isso não faz automaticamente de um país uma superpotência. A geografia importa porque ela decide quantas direções você precisa defender ao mesmo tempo e qual é o custo de projetar poder para o exterior. Um estado está em uma posição muito mais forte quando tem menos grandes potências hostis em suas fronteiras terrestres ou quando barreiras naturais reduzem as rotas de invasão. Oceano, montanhas, desertos, florestas densas, gelo ou grandes distâncias. Os Estados Unidos são o exemplo moderno mais claro. 2 vastos oceanos de cada lado e apenas 2 vizinhos terrestres, nenhum deles um rival à altura. Isso permite que o país se concentre nas rotas marítimas, bases no exterior e projeção de poder para fora, em vez de lutar pela sobrevivência em várias frentes. A Grã-Bretanha e o Japão se beneficiaram da mesma vantagem básica em épocas diferentes. Serem ilhas torna a invasão mais difícil e dá um valor desproporcional ao poder naval. Os impérios no mundo pré-moderno frequentemente tentavam criar seus próprios obstáculos geográficos, expandindo-se até alcançarem fronteiras defensáveis. Roma avançou até linhas de rios como o Reno e o Danúbio na Europa, apoiou-se nos desertos do norte da África e da Arábia e em grandes zonas de fronteira como o Eufrates no leste. Essas barreiras nunca foram muros mágicos, elas ainda exigiam estradas, fortes guarnições e movimento constante, mas reduziam o número de corredores de invasão fáceis. A Espanha fica em uma península que é parcialmente protegida pelos Pirineus, com oceanos e o Mediterrâneo, moldando o acesso e o comércio. Mas a geografia tem 2 lados. O Estreito de Gibraltar é uma porta estreita para o norte da África, e o poder da Espanha também foi atraído para compromissos continentais caros na Europa, dos quais a geografia não podia protegê-la. Assim, uma grande potência muitas vezes nasce quando um centro político preenche o vácuo de poder de uma era e domina seu entorno, sua região,
até os limites que a geografia torna práticos. Uma superpotência é o que acontece quando ela constrói a máquina interna para projetar poder além desse espaço, de forma confiável, através de oceanos e continentes, e ainda mantém o núcleo protegido. Em 1962, Kenneth Boulding descreveu um padrão que comandantes militares reconheceram ao longo da história. Quanto mais longe as operações de um estado se estendem de seu território de origem, mais fraca se torna sua posição. A distância estica todas as linhas de suprimento. Comida, combustível, peças de reposição, forças de substituição, inteligência, comunicação. Esse conceito foi chamado de gradiente de perda de força. Um adversário opera perto de sua base. Quem projeta poder, não. Os reforços deles chegam em poucas horas. Os reforços para a potência distante chegam em semanas. O equipamento deles quebra e recebe conserto imediato. O equipamento da potência distante espera por peças que precisam viajar milhares de quilômetros. Os erros estratégicos deles permanecem contidos. Erros estratégicos da potência distante podem se tornar catastróficos. E ainda assim, certos estados encontraram maneiras de achatar esse gradiente. Eles construíram sistemas que mantêm a força à distância por meio de uma fórmula consistente repetida ao longo da história. Infraestrutura mais velocidade, mais posicionamento avançado, estradas, portos, depósitos, instalações de reparo, sistemas padronizados. Movimentação rápida de forças, comunicações e material. Bases, guarnições, portos aliados, suprimentos pré-posicionados. Só a velocidade permite ataques rápidos. Os três juntos permitem a projeção sustentada de poder. É aqui que a análise convencional muitas vezes falha. Os observadores focam em equipamentos militares, número de tropas, sistemas de armas, tonelagem naval. Mas os estados que mantiveram o poder ao longo do tempo não foram necessariamente aqueles com as maiores forças. Eram aqueles que podiam mobilizar a força mais rapidamente, sustentá-la por mais tempo e posicioná-la de forma mais estratégica. Há quase 2000 anos, um brilhante general romano aprendeu essa lição em circunstâncias brutais. Para Roma, tornar-se poderosa significava avançar até linhas de fronteira defensáveis, grandes rios como o Reno e o Danúbio ao norte, e outras restrições geográficas rígidas em diferentes regiões. Depois, manter essas fronteiras com fortes estradas e guarnições, transformando a fronteira em um sistema administrado em vez de um horizonte vago. Esses limites não tornaram Roma invencível, mas tornaram o controle mais estável e a logística mais escalável. Roma não dominou o Mediterrâneo por séculos apenas por superioridade no campo de batalha. O poder romano se baseava em transformar grandes distâncias em tempo de trânsito previsível por meio de infraestrutura, posicionamento estratégico e logística sistemática. No auge do Império, estima-se que o sistema de estradas públicas tinha cerca de 120 mil quilômetros, incluindo aproximadamente 80 mil quilômetros de rodovias pavimentadas nas principais rotas. Mas as estradas eram apenas parte do sistema. A rede gerava previsibilidade. Comandantes romanos planejavam marchas e suprimentos com mais previsibilidade que a maioria dos rivais. Mensageiros oficiais percorriam rotas estabelecidas com infraestrutura de apoio. Os suprimentos fluíam por artérias conhecidas. Nas principais estradas, mansiones e outras estações ficavam a cerca de um dia de viagem umas das outras. Cerca de 25 a 30 quilômetros, criando nós logísticos repetíveis para movimentação e reforço. Roma institucionalizou a logística em nível estatal. Manter grandes forças em teatros distantes exigia suprimento organizado, requisições, contratos, armazéns e redes de celeiros. Sempre que possível, suprimentos em grande quantidade eram transportados por rios e mares, pois isso permitia mover mais volume a custo menor que por carroças em estradas. Esse sistema era importante contra inimigos cujo poder de ataque dependia da mobilidade, mas era limitado pelo que essa mobilidade consumia. Forças pesadas de cavalaria precisavam de enormes quantidades de forragem e água, e operações prolongadas podiam ficar restritas a esses limites. Tácito, ao descrever as campanhas orientais de Córbulo, deixa essa lógica explícita. Córbulo mantinha fortes no Eufrates, escolheu uma rota que não fosse deficiente em suprimentos
e marchava com um grande comboio de camelos carregados de grãos. A vantagem de Roma não era uma velocidade de marcha superior, mas sim a capacidade de marchar, mantendo-se abastecida por tempo suficiente. Espanha. Para a Espanha, o salto para fora acontece depois que a península está consolidada. A parceria entre Castela e Aragão é forjada, e a reconquista é concluída com a queda de Granada, em 1492. Uma vez que a Ibéria está estabilizada, mesmo com a existência de Portugal por perto, a Espanha pode mudar do foco na consolidação interna para a expansão oceânica. No século XVI, a Espanha enfrentou o mesmo desafio que Roma havia resolvido: logística a longas distâncias em ambiente hostil. O Atlântico apresentava obstáculos operacionais severos. Tempestades que destruíam embarcações carregadas, corsários que atacavam portos e apreendiam navios, impérios rivais procurando por vulnerabilidades. A distância não era apenas de milhares de milhas, ela representava semanas de exposição. A solução da Espanha foi o sistema de comboios. Em vez de dispersar tesouros e cargas de alto valor em navios individuais, a Espanha organizou frotas programadas com escoltas militares. Essa abordagem concentrou a proteção, controlou o fluxo do comércio e simplificou a tributação e o rastreamento. Isso também significava que a riqueza imperial passava por pontos estratégicos, portos específicos que se tornaram nós críticos na rede global. O sistema da Espanha realmente abrange o mundo todo. As minas de prata do Novo Mundo forneciam os metais preciosos que financiavam exércitos, frotas e compras. Produtos asiáticos entravam nas redes espanholas por rotas transpacíficas que conectavam os galeões de Manila a Acapulco. De lá, a carga ia por terra aos portos do Atlântico, unindo-se às rotas de comboios rumo à Europa. A Espanha transformou os oceanos em rotas marítimas programadas. Mas a logística dos comboios criou vulnerabilidades sistêmicas. O sistema dependia do tempo. Quando as economias coloniais esperavam chegadas regulares das frotas e ocorriam atrasos, choques econômicos se propagavam em cadeia. A pressão financeira surgia, os preços aumentavam, as forças militares ficavam sem pagamento, os rivais identificavam a fraqueza. Quando um comboio era perdido, o prejuízo era concentrado em vez de distribuído. Desastres naturais podiam devastar os sistemas de comboios com uma severidade particular. Em 24 de julho de 1715, uma frota combinada do Tesouro carregando anos de riqueza colonial acumulada partiu de Havana já em plena temporada de furacões. A coroa precisava desesperadamente de fundos e a pressão aumentou para zarpar apesar dos riscos óbvios. 7 dias depois, em 31 de julho, um furacão atingiu a frota na costa leste da Flórida. 11 dos 12 navios foram destruídos, lançados contra recifes e águas rasas. Mais de 1.000 pessoas morreram, de aproximadamente 2.500 a bordo. Em um sistema de comboio, uma única tempestade se tornou catastrófica. Meses de produção colonial foram perdidos em poucas horas, afetando a receita do império. As operações de resgate espanholas começaram imediatamente e recuperaram um tesouro considerável, mas o choque econômico para o império foi severo. Isso não foi apenas um desastre naval. Isso expôs o risco sistêmico de concentrar um valor enorme em movimentos sincronizados. Comboios exigiam documentação, manifestos, registros fiscais, permissões, regulamentos portuários, contratos, padrões de construção. Isso leva à próxima evolução. O que acontece quando a tecnologia permite o transporte regular, mas exige levar combustível para locais distantes? Grã-Bretanha. Para se tornar uma superpotência, a Grã-Bretanha primeiro teve que transformar a ilha em uma única base política. Ser um grupo de ilhas ajuda na defesa, mas a verdadeira vantagem veio ao unir Inglaterra e Escócia em um único estado. Uma vez que a Grã-Bretanha foi consolidada e a Irlanda colocada sob controle firme, a Grã-Bretanha tinha uma base interna segura. Seu próprio território estava consolidado e podia se expandir para fora. Com a tecnologia, a logística se tornou ainda mais poderosa. Não apenas produzindo bens e armas em grande escala rapidamente, mas também realizando reparos e repondo as perdas mais rapidamente. A energia a vapor alterou fundamentalmente a lógica do Império Marítimo. A vela exigia esperar por ventos favoráveis, enquanto o vapor permitia operações programadas.
O movimento podia seguir horários em vez de padrões climáticos sazonais. A Revolução Industrial criou a base do Império Britânico, mas o vapor introduziu uma dependência crítica: carvão. Uma marinha movida a vapor só podia projetar poder para locais onde o combustível estava disponível. Isso impulsionou o desenvolvimento britânico de uma rede mundial de estações de abastecimento de carvão, depósitos de suprimentos e bases navais ao longo das principais rotas marítimas. Na era do carvão, o alcance imperial dependia diretamente do posicionamento do combustível. Esses locais se tornaram pontos estratégicos, já que controlar uma estação de abastecimento de carvão significava controlar até onde as frotas rivais poderiam operar. Os postos avançados e colônias, geralmente usados para comércio, mercadorias e criação de monopólios, tornaram-se ainda mais estratégicos do ponto de vista militar. Projetar poder em todos os cantos do mundo dependia da segurança desses locais. A rede de estações de carvão da Grã-Bretanha passou a ser estrategicamente planejada. Ao longo das rotas de Suez para a Índia, Gibraltar, Malta, Aden, Ceilão, Singapura e Hong Kong. Ao longo da Rota do Cabo, Serra Leoa, Ilha de Ascensão, Santa Helena e Cidade do Cabo. No Caribe, Jamaica e Santa Lúcia. Algumas dessas partes do mundo eram colônias ou assentamentos de antes da era industrial. Outras se tornaram parte do Império nos séculos XIX e XX. Todas essas partes do Império formaram a estrutura esquelética, possibilitando operações globais, garantindo o comércio e os negócios, dominando os mares e travando guerras onde fosse necessário, dominando adversários em potencial. Sobretudo, a Grã-Bretanha garantiu sistematicamente pontos de estrangulamento marítimos, passagens estreitas onde o tráfego marítimo necessariamente se concentrava e era difícil passar sem a permissão dos britânicos. Gibraltar controlava o acesso ao Mediterrâneo. O Canal de Suez, inaugurado no século XIX, fornecia a rota mais rápida para a Ásia. O Cabo da Boa Esperança oferecia a antiga alternativa para a Ásia, mesmo que Suez enfrentasse interrupções. O Estreito de Hormuz controlava o acesso ao Golfo Pérsico. Singapura comandava o Estreito de Malaca, entre os oceanos Índico e Pacífico. Só de controlar esses pontos-chave já era um enorme poder de influência sobre o comércio global. O controle dos pontos de estrangulamento permitia mover marinhas e tropas rapidamente, monitorar, taxar ou negar passagem aos rivais, estrangulando sua economia e suprimentos. A Grã-Bretanha também foi pioneira na infraestrutura de comunicações globais. Na era dos cabos telegráficos submarinos, a Grã-Bretanha desenvolveu redes mundiais, às vezes chamadas de linha toda vermelha. Esses eram sistemas projetados para conectar locais do Império. A comunicação mais rápida era uma conveniência diplomática e também permitia o comando. Isso permitia a coordenação transoceânica, resposta rápida a crises e um controle mais rígido tanto sobre o comércio quanto sobre as operações navais. O padrão fica claro em exemplos históricos. Os estados expandem seu poder ao comprimir o tempo. Estradas comprimem o tempo em terra, comboios comprimem o tempo através dos oceanos, redes de combustível comprimem o tempo para frotas a vapor, sistemas de telégrafo comprimiram o tempo para comando e assim por diante. Outros também entenderam isso. A França se expandiu e criou suas próprias colônias no exterior, tentando controlar alguns pontos-chave também. Com a colônia da Somalilândia francesa sendo estabelecida em 1884 por razões estratégicas, o novo Império Alemão unificado entendeu que a única maneira de desafiar a Grã-Bretanha era através do estabelecimento desses pontos de reabastecimento e colônias estratégicas na Ásia e na África, e construir uma marinha grande o suficiente para ter uma chance de sair do Mar do Norte e proteger seu comércio. Nós sabemos como isso terminou, mas podemos ver o padrão adotado pelas potências que querem dominar os assuntos globais. Projetar poder no exterior, usar os bens e recursos adquiridos para construir infraestrutura, tecnologia e sistemas. Usar essas regiões distantes como pontos de apoio para operações militares, se necessário. No entanto, esses processos continuam vulneráveis e precisam ser constantemente aprimorados. Os Estados Unidos. Para sequer ter uma chance de alcançar a escala de superpotência, os Estados Unidos precisaram se tornar um país de 2 oceanos, chegando ao Pacífico e transformando todo o continente em sua base segura. A partir desse lago de uma costa a outra, poderia começar a projetar poder.
para fora, através dos oceanos. A forma moderna de posicionamento avançado não é mais a administração colonial. É uma rede de bases, relações de aliança, acordos de acesso e logística pré-posicionada que permite o rápido desdobramento de forças e operações rápidas prolongadas, além das expectativas do oponente. Os Estados Unidos até tentaram controlar diretamente os pontos de estrangulamento marítimos, como o Canal do Panamá, construído principalmente para criar uma rota marítima mais rápida e barata entre o Atlântico e o Pacífico, reduzindo drasticamente o tempo de viagem, tanto para o comércio quanto para navios de guerra. Mover frotas de um oceano para o outro ficou mais fácil do que nunca. Hoje, porta-aviões são valiosos, pois oferecem poder aéreo sem depender de pistas em países anfitriões. Mas os porta-aviões não operam de forma independente. Eles dependem de reabastecimento em alto mar, com navios de apoio entregando combustível, munições, comida e peças de reposição no mar. Eles também dependem de sistemas de manutenção capazes de reparar aeronaves e eletrônicos durante operações prolongadas. Eles dependem de aviões-tanque e de transporte para ampliar o alcance operacional por grandes distâncias. E, claro, de outros navios de guerra capazes de defender o porta-aviões em batalha. Se o que os romanos, espanhóis, britânicos ou outros fizeram no passado foi impressionante, a logística das superpotências modernas parece quase surreal em termos de capacidade. Aviões de transporte pesado podem mover veículos blindados e equipamentos através de continentes em um único dia. O reabastecimento aéreo amplia o alcance dos caças e mantém os bombardeiros em posição. Navios de transporte marítimo movem volumes que aeronaves não suportam. Apesar da rapidez das aeronaves, o transporte militar ainda ocorre principalmente por via marítima. Tudo isso é coordenado por sistemas de comando que comprimem ainda mais o tempo. Satélites, redes seguras, transmissões de inteligência em tempo real, procedimentos padronizados e planejamento conjunto tentam fazer com que um aparato global funcione como um sistema unificado. Um sistema logístico é caro. Exige acesso político, exige uma enorme capacidade industrial, economia e cria vulnerabilidades que os rivais podem explorar. Principalmente à medida que a tecnologia muda o equilíbrio entre sistemas ofensivos e defensivos. Com mísseis de precisão ameaçando grandes navios próximos à costa, porta-aviões devem adaptar táticas e confiar em distâncias seguras. Se submarinos patrulham pontos estratégicos, rotas marítimas tornam-se disputadas. Se ataques cibernéticos podem interromper bancos de dados logísticos ou operações portuárias, as cadeias de suprimentos podem ser atacadas sem ataques cinéticos. Se satélites forem desativados ou sofrerem interferência, os comandos ficam mais lentos. O afundamento de um porta-aviões é uma grande perda para uma marinha. Outras potências estudam as mesmas lições históricas. Algumas investem em defesas de negação de acesso, aumentando o custo de operações próximas. Algumas constroem suas próprias redes de bases e portos. Algumas priorizam construção naval e infraestrutura logística, em vez de sistemas de armas impactantes. Outros usam alternativas baratas, como drones navais e aéreos, para ameaçar um navio de guerra ou um porta-aviões. O padrão histórico se repete dentro dos limites da tecnologia e do contexto da época. Roma construiu estradas, celeiros, postos avançados e guarnições em direção e na fronteira do Império. Depois usava velocidade coordenada para evitar surpresas estratégicas, retardar ataques e projetar poder além de suas fronteiras quando necessário. Espanha criou comboios, cronogramas e controle de portos-chave. Depois tentou proteger os oceanos por meio de organização e marinhas. A Grã-Bretanha assumiu o controle de partes-chave do mundo, construiu estações de carvão, estaleiros e redes telegráficas. Depois, transformou a compressão do tempo em uma ferramenta imperial. Os Estados Unidos construíram porta-aviões, transporte aéreo, transporte marítimo e posicionamento global por meio de bases militares e alianças estratégicas. Depois comprimiram a distância em um planejamento gerenciável. Ao longo da história, para que uma potência dominasse, era necessário uma fórmula específica. Expansão, infraestrutura, logística, velocidade e planejamento antecipado. Mas isso não garantia a vitória, apenas alcance.
O alcance permite escolher onde engajar, quando responder e por quanto tempo manter a pressão para resistir ao inimigo, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Mas a história contém inúmeros exemplos de estados poderosos perdendo conflitos porque seus objetivos eram irreais. As condições políticas mudaram, alianças se romperam, os custos aumentaram além do sustentável, ou os adversários se adaptaram mais rápido do que o esperado.